que classes sociais distintas não ocupam o mesmo lugar do espaço, a não ser que uma esteja servindo a outra, ou uma esteja sendo servida pela outra. O que eu quero dizer com isso, classes sociais não convivem nos mesmos espaços sociais em igualdade hierárquica. Agora, a pequena burguesia convive em alguns espaços com a maior parte da classe trabalhadora, que sempre é a parte mais precarizada. A classe média sempre foi sinônimo de estabilidade. Sem muitos luxos, mas também sem passar tanta dificuldade, a classe média era tida como essencial para a economia de um país. As famílias tocavam a vida normalmente, bastando um pai assalariado para sustentar uma casa inteira. Só que hoje, isso praticamente não existe mais. Tocar a vida normalmente ficou caro e muito difícil. Hoje, a classe média enfrenta muitas dificuldades financeiras, lutando simplesmente para pagar contas básicas. Algo especialmente verdade depois de aumentos sucessivos nos preços de itens fundamentais, como gasolina, gás de cozinha, carne e até leite e vegetais. Essa classificação classe média, ela é muito ruim. Muito ruim. Ok, no senso comum a gente pode falar, as pessoas entendem do que a gente está falando, dá para usar, não é isso? Mas ela é pouco precisa, tá, galera? Então esse é o primeiro ponto. Porque uma classe que está no meio, entendeu? E você pode fazer o recorte que você quiser. Tem N maneiras de recortar essa classe média, então você pode fazer letrinhas, você pode fazer estratos sociais, você pode botar a régua mais para cima, mais para baixo em termos de renda, em termos de nível de consumo. Dá para determinar, assim, grosso modo, que é classe média de muitas formas, só que todas essas formas são formas idealizadas. Entende? Você tem que criar um conceito e aí procurar, na realidade, algo que se encaixe no conceito que você criou na sua cabeça. Então nós, marxistas, trabalhamos com isso de outra forma. Nós entendemos que existem apenas duas classes sociais, tá? Que não são determinadas por nível de renda, por nível de consumo. Tá? São essas: a classe dominante, a classe capitalista no capitalismo, e a classe trabalhadora, a classe proletária no capitalismo. Né? Então, assim, resumidamente, a classe capitalista é aquela que detém o capital, né, que dispõe de capital, que vive do seu capital, não é isso? O que é o capital? O capital é um valor que tem, né, a característica de se reproduzir, de crescer. E isso acontece a partir do controle dos meios de produção, de reprodução da vida material. Ou seja, controlam aquilo que vai determinar o funcionamento das relações materiais de produção. Então esses são os capitalistas. O capitalista vive do capital. Entende? Do outro lado você tem o trabalhador. O trabalhador vive do trabalho. O capitalista vive do trabalho dos outros. O trabalhador vive do seu trabalho. Dentro dessas classes sociais, que são antagônicas, porque aquilo que é bom para o capitalista não é bom para o trabalhador, né? Isso está implícito na própria dinâmica do que é uma coisa e do que é outra. Nós temos as franjas de classe, entendem? Então, por exemplo, dentro dos capitalistas, você pode ter a alta burguesia, os grandes capitalistas, e você pode ter a baixa burguesia. Tá? Indivíduos que vivem do capital, que têm poder político, mas não conseguem manipular a grande política, não conseguem determinar os fluxos de concentração de capital, tanto quanto aqueles que têm mais capital. Dentro da classe trabalhadora, também existem as franjas de classe. Dentre estas, você vai encontrar a chamada pequena burguesia, que é o que a gente pode identificar como classe média na sociedade. Entende? Então, a pequena burguesia, ela é classe trabalhadora, então ela vive do seu trabalho, porém ela tem uma posição na hierarquia social capitalista de vantagem em relação aos trabalhadores mais precarizados, tendo um pouco mais de nível de consumo, tendo um pouco mais de acesso à justiça burguesa, então tem mais direitos. E a função da pequena burguesia no capitalismo é ser correia de transmissão da ideologia da burguesia para a classe trabalhadora, porque ela está dentro da classe trabalhadora. Então ela convive com a classe trabalhadora. Porque um outro ponto importante quando a gente vai falar de classe social é compreender que classes sociais distintas não ocupam o mesmo lugar do espaço, a não ser que uma esteja servindo a outra. Ou uma esteja sendo servida pela outra. O que eu quero dizer com isso, classes sociais não convivem nos mesmos espaços sociais em igualdade hierárquica. Agora, a pequena burguesia convive em alguns espaços
com a maior parte da classe trabalhadora, que sempre é a parte mais precarizada. Entende? Então, a pequena burguesia é aquilo que a gente chama de classe média. O que a gente pode identificar na sociedade como essa pequena burguesia? Ora, pequenos comerciantes, né, donos de pequenos negócios, profissionais liberais, funcionários públicos, administradores do capital do burguês, né, gestores dos interesses do capital, assalariados. Então aí nós vamos ter a pequena burguesia. E essa pequena burguesia também é bastante ampla. A gente tem desde pequenos burgueses com alto poder de consumo, que você pode chamar de classe média alta, se você quiser, a pequenos burgueses com menos poder de consumo, que você pode chamar de classe média baixa, se você quiser. Tá? E, de fato, ela vem desaparecendo. Eu acho que o exemplo mais flagrante e didático são os Estados Unidos da América, que estão implodindo com a classe média. A classe média forte sempre representou o país mais desenvolvido. A gente pode ver nos países que têm mais qualidade de vida dentro do capitalismo, são justamente os países onde tem mais classe média. Não é isso? Os melhores países do mundo para se viver, do mundo capitalista, não são os países necessariamente mais ricos, como por exemplo Estados Unidos, que dos países ricos deve ser o pior país do mundo para se viver, ou um dos piores, com certeza. Os melhores países para se viver são aqueles países onde a classe média é maior, né? Então a gente vai lembrar das mais bem acabadas, se é que isso é possível, sociais-democracias da Europa. Então nós vamos falar de Suécia, de Noruega, de Dinamarca, de Alemanha, de, sei lá, Islândia, Finlândia, Suíça nem tanto, mas enfim, são esses os locais onde nós vamos ter uma classe média maior. Então, esse sempre foi o termômetro para o desenvolvimento de uma nação, né? A pujança dessa dita classe média. Só que nós temos que entender o seguinte, não é o que o capitalismo produz. Empregos classe média tendencialmente são destruídos conforme ao avanço da lógica do capital. Nós vamos ter esses casos na Europa, especificamente, né, de estados de bem-estar social, se desenvolvendo num período de Guerra Fria, onde era necessário, por parte do capitalismo, oferecer uma resposta à melhora da qualidade de vida do campo soviético. Do fim da União Soviética para cá, essa necessidade se desfez. E a gente está vendo um processo dentro da Europa onde, permanentemente, desde então, acontece uma implosão desse estado de bem-estar social. Onde esse modelo político está cada vez mais concentrado. Já há na Europa uma periferia, né, muito determinada. Quais são os países onde ainda se tem um pouco mais de qualidade de vida e mesmo nesses já não se tem aquela qualidade de vida e você tem flagrantemente já constituído uma periferia da Europa. Países submetidos à lógica daqueles que têm uma economia mais dinâmica. Então você tem uma realidade, por exemplo, da Alemanha na Europa, né, que é a base de sustentação do euro, porque o euro foi formatado em cima do marco alemão. Você tem a França, que devido ao tamanho da sua economia ainda consegue ter uma participação no produto da Europa mais significativa e, portanto, tem uma fatia maior do bolo do euro, né? E depois você vai ter daí para baixo, chegando até casos mais graves como o leste europeu, como Grécia e coisas do tipo, né? A gente tem um caso à parte. A Inglaterra, que não aderiu ao bloco do euro até mesmo para não perder a sua soberania monetária. Perfeito? E de fato, não havendo a necessidade de manutenção de uma classe média por causa da Guerra Fria, tendencialmente o capitalismo faz o seu trabalho, que é o trabalho de implodir a classe média.